Bem-vinda, bem-vindo, querida aluna do 9º ano. Aqui, professor Galvão, mais uma vez, mais uma semaninha contigo. Essa que é a 15ª semana do SP com você. Muito obrigado pela sua audiência e por estar comigo aqui na nossa querida aula de Geografia. Venha comigo. Hoje, no final dessa aula, inclusive tem recadinho do coração, feito com muito carinho para todos vocês. Você já vai entender por quê. Além disso, quero lembrar que nós hoje faremos a revisão das aulas que tivemos entre as semanas 11 e 14, conforme já havia anunciado para você na semana passada. Tá lembrado? Então, atenção aí, pegue seu material, pegue suas anotações, aliás, organize o material para suas anotações e vem comigo, hoje é dia de revisão. Atenção lá! Bem, recapitulando o que nós trabalhamos lá na semana 11, não sei se você vai lembrar, mas eu estou aqui para lembrá-lo, para lembrá-la. Nós falamos sobre os principais recursos naturais explorados na Ásia, Europa e Oceania, e fizemos um destaque para aqueles recursos vinculados à produção energética. Está lembrado disso? Além disso, a gente fez algumas análises sobre a relação entre a exploração dos recursos naturais, a questão do trabalho e a questão econômica, uma vez que esses aspectos estão sempre interrelacionados. Então, a primeira fonte de energia, o primeiro tema que conversamos foi sobre a energia termonuclear. Os principais aspectos que eu gostaria de destacar e lembrar para você são: primeiro, esse é um tipo, uma matriz energética eficiente e limpa, importante para esses continentes que nós estamos estudando. Portanto, sobretudo a Europa, mas também a Ásia e a Oceania. Mas que, por trás de toda essa eficiência e toda essa relevância e importância que essa matriz energética tem para os países que compõem essas áreas do nosso planeta, existe sim um medo que está na população em decorrência de alguns eventos que também você vai lembrar, um medo de acidentes. Então, quando a gente considera, por exemplo, a distribuição dessas usinas termonucleares, nós sabemos muito bem que há uma concentração na Europa, principalmente na Europa ocidental, ali no coração da Europa, na Europa industrializada. Então, quando a gente pega, por exemplo, aquele mapa que nós analisamos lá na semana 11, a gente observa, por exemplo, a quantidade que existe de usinas e a relevância que essas usinas termonucleares têm na produção de energia elétrica num país importante como é a França. Tá lembrado disso? Além disso, em outra parte dessa região da qual estamos falando, ou seja, da Ásia, Europa e Oceania, com um destaque para a Ásia, nós sabemos que é uma importante fonte de geração de energia para um país relevante no contexto dessa região, que é o caso do Japão, uma vez que o território japonês, com todas as suas especificidades, aquelas várias ilhas que formam o território japonês, não há possibilidade deles produzirem sua própria energia, então eles têm que importar. A alternativa vem sendo, entre outras, a geração de energia a partir de usinas termonucleares. Mas aquele evento, aquele acidente em Fukushima, acendeu o alerta para os japoneses que estão receosos no uso desse tipo de recurso, desse tipo de matriz energética. Certo? Quando a gente retoma o que falamos sobre trabalho e economia, lembra lá a importância do carvão, sobretudo na Revolução Industrial na Europa. Importante fonte de energia. Por outro lado, a gente sabe muito bem que as condições de trabalho, sobretudo lá no passado europeu e também em outros lugares, não eram das melhores. A exploração desse minério veio às custas
de muito sofrimento, muita dificuldade para muitos trabalhadores lá no passado, né? Houve melhoria das condições de trabalho dessas pessoas nesses continentes, Europa e Oceania, mas ainda é um trabalho muito difícil, muito penoso em algumas partes do planeta, incluindo a Ásia, objeto de análise e reflexão desse nosso capítulo. Então, é sim trabalhar numa mina de carvão um dos trabalhos mais difíceis, mais perigosos e que causa ônus à saúde das pessoas, isso em qualquer lugar do planeta. Não sei se você lembra, mas eu até falei, imagine você trabalhar num lugar a 300, 400 metros de profundidade dentro do solo, com a qualidade do ar questionável, quente e cheio de gases que pode estar evaporando ali, com risco de explosão e tudo mais. Então, não se trata de um trabalho dos mais prazerosos do mundo, mas um trabalho necessário, digno, diga-se de passagem, importante, sobretudo, para poder gerar energia. Quando a gente falou sobre exploração de recursos florestais, lembra bem que nós demos destaque para as florestas tropicais e equatoriais existentes lá na Ásia, e como que a sede e a necessidade de países como a China e o Japão pressionam essas florestas, certo? Além do mais, eu até trouxe o exemplo aqui de que para essa região do planeta foram transferidas algumas produções relevantes, como é o caso da produção do látex extraído das seringueiras. Lembra que no passado tivemos um importante ciclo econômico no Brasil, que é o ciclo da borracha, importantíssimo, sobretudo para a região norte do Brasil, mas com a competição, sobretudo com os seringais da Indonésia, essa produção foi sendo transferida para a Ásia e está lá até hoje. Consequência disso e do uso e exploração para outras finalidades, as reservas florestais daquela parte do planeta também foram sofrendo algumas consequências e tem algumas sequelas, certo? Então, Indonésia, Filipinas, a península da Indochina, Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, Mianmar, são exemplos de onde essa exploração ocorre de maneira muito significativa. Quando falamos de outros biomas importantes para essa parte do planeta, então a Eurásia, por exemplo, aí não dá para a gente esquecer a importância da madeira, da taiga lá da Rússia e outros países, como a Finlândia, por exemplo. Então, de lá se extrai a madeira para a produção de celulose e produção para uso para outros fins, por exemplo, para madeira mesmo, para usar na construção civil, produção de imóveis e outros fins, certo? Quando a gente avançou para a semana 12, a gente iniciou um capítulo novo, capítulo 6, e nesse capítulo nós demos destaque e enfatizamos ainda mais a abordagem acerca dos impactos socioambientais no contexto da Eurásia e da Oceania. E demos destaque para os maus exemplos e para as consequências que esses maus exemplos trazem para a sociedade e para a geração atual e também para gerações futuras. Então, quando a gente fala em impacto socioambiental, nós não podemos esquecer que isso sim vai perpetuar em alguns casos por muito tempo. Perpetuar é demais, né? Mas vai gerar consequências nefastas em alguns casos por muitas e muitas gerações, certo? O primeiro desses maus exemplos dos quais falamos foi o problema que ocorreu lá no Mar de Aral, tá lembrado? Uma baita de uma... pense um palavrão que você queira, não vou falar palavrão nessa aula, tá bom? Mas foi uma baita de uma má condução de um processo de irrigação feito pela União Soviética, ainda naquele período era a União Soviética. Então eles resolveram desviar o curso de rio e retirar água do lago que formava lá o Mar de Aral para projetos de irrigação. Aquelas coisas malucas que os caras gostavam de fazer, vamos fazer a maior produção de algodão do mundo, e eles tinham essa intenção, fizeram a maior burrada da história e acabaram com o Mar de Aral.
O Mar de Aral hoje ocupa, em relação ao que ele ocupava originalmente, uma pequena porção de uma água salgada, cheia de dejeto químico. Além do mais, se tivesse dado certo o projeto dos caras, mas não deu, porque houve problema em 40% das áreas irrigadas, o solo ficou acidificado, eles tiveram que entrar com correção do solo, fertilizantes, enfim, foi uma grande besteira que os caras fizeram, mas hoje o Mar de Aral, infelizmente, não é um lugar onde não há como se recuperar. Foi-se, se perdeu, não tem como você recuperar o estrago feito. Essas são das grandes consequências que a gente tem que considerar quando pensa os problemas ambientais. O segundo problema, grande problema socioambiental que a gente relembra aqui, foi em relação a uma preocupação sobre a atual disputa e que tende a se intensificar num futuro não muito distante a respeito do Ártico. O Ártico é uma das últimas fronteiras para a exploração de hidrocarbonetos, com destaque para o carvão e para o petróleo. Então, essa é uma região do planeta, tem muito hidrocarboneto debaixo da calota do gelo polar. Então, tem um monte de países aí já com pesquisas avançadas e uma disputa muito grande ainda velada, em alguns casos até declarada, sobre a hegemonia, sobre quem vai mandar e quem vai ter acesso a toda essa riqueza. Estima-se que cerca de 30% das atuais reservas de hidrocarboneto do mundo está debaixo do subsolo antártico. Então é muito representativo, muito significativo, em especial gás natural e também petróleo. Além disso, com o aquecimento das águas dos oceanos, aquela área do planeta que é quase intransitável durante o ano inteiro e abre-se a possibilidade de navegação ali durante o verão, tende a ser uma área muito importante do ponto de vista das trocas comerciais. Por quê? O que acontece? Você deve lembrar que eu expliquei lá na aula da semana 12, que quando as águas aquecem, propicia com que facilite a navegação naquela área do Ártico, e isso, por consequência, vai abreviar ou vai reduzir as distâncias, principalmente para as trocas comerciais entre a Europa e a costa oeste dos Estados Unidos, mas também entre a Europa e os países da Ásia, o Extremo Oriente ou o Sudeste Asiática e até mesmo a Oceania. Por quê? Hoje, se você tem uma mercadoria que sai do porto de Roterdã, na Holanda, com direção à costa oeste dos Estados Unidos, o navio precisa atravessar o Atlântico, vir pelo Caribe, entrar no canal do Panamá, e isso com um navio com um calado não muito grande, porque o canal do Panamá não foi projetado para as maiores embarcações da atualidade. Aí assim, ele sai do canal do Panamá, entra no Pacífico, segue sentido norte até chegar à costa oeste dos Estados Unidos. É uma grande viagem. Isso seria abreviado em cerca de 40% se esse deslocamento fosse feito pelo mar, seguindo ali ao sul da Islândia, da Groenlândia, entrando no norte do Canadá, atravessando o Estreito de Bering e daí pegando a sudoeste ali, contornando o Canadá até chegar na costa oeste dos Estados Unidos. Lembra disso? O mesmo vale se você vai pegar no sentido nordeste, que aí seria para fazer o contato comercial com a Ásia, sobretudo com o extremo da Ásia, o extremo leste da Ásia, com o Japão, por exemplo. Então, ele faria o percurso de atravessar ao norte dos países nórdicos, já dentro do Círculo Polar Ártico, contornar todo o norte da Rússia, o litoral norte da Rússia, e aí que mora um problema, porque será que os russos vão liberar passagem para o povo passar por ali? Vai ter um acordo ali que não vai ser muito fácil. Até chegar, passando pelo Estreito de Bering também, até chegar e contornar para depois chegar lá no Japão e outros lugares. Isso abreviaria muito, porque hoje a atual rota para chegar, a atual rota leva em consideração contornar ali, passar pelo Mediterrâneo, entrar no canal de Suez, ali na Península do Sinai, depois Golfo Pérsico, Oceano Índico, até chegar lá. É uma viagem enorme. Então, há sim um interesse
de todos, alguns, há o interesse de muita gente de que esse percurso se abrevie, certo? O terceiro exemplo que nós falamos foi sobre os testes de armas atômicas da União Soviética. Então, lá no que é hoje o Cazaquistão. Porque eles fizeram muitos testes atômicos lá, testes inclusive com bomba de hidrogênio, perfuraram muitos poços para fazer esses testes, mas deixaram, de certa maneira, abandonados os artefatos bélicos atômicos. Isso está sendo pilhado, está aberto, as populações estão expostas lá. E a gente sabe que a radiação provocada por artefatos bélicos atômicos, ela é muito complicada, é muito difícil de conter. Atualmente é uma preocupação do mundo, essa região, justamente porque tem algumas pessoas pilhando essas armas atômicas e fazendo tráfico dessas armas no mercado internacional. Então, há um medo de muitos países em relação a essa questão. O quarto exemplo que nós falamos das grandes besteiras, os problemas socioambientais ocorridos nessa parte do planeta, tem a ver com o acidente nuclear de Chernobyl, que ocorreu na antiga União Soviética, hoje é o território da Ucrânia, na cidade de Pripyat, quando o reator número 4 de Chernobyl explodiu por falha humana, mas abriu-se ali um medo que o mundo viesse a acabar em decorrência de um hecatombe nuclear. As heranças são muito difíceis de se administrar, uma grande área de exclusão ao redor da usina, a cidade de Pripyat totalmente isolada, os caras tiveram que sair de lá às pressas, 40 minutos as pessoas tiveram para sair de lá, dessa cidade, para você ter ideia, nunca mais puderam voltar. Quem volta lá só com autorização do governo, com uma série de cuidados, porque lá está contaminado e vamos centenas de anos para que esse problema seja mitigado. Daqui 100 anos, inclusive, eles vão ter que refazer ou ver como é que estão as condições do sarcófago que os caras construíram para envolver a usina nuclear de Chernobyl. Ou seja, quando a gente pensa em acidente nuclear, abre-se aí um precedente para um medo de muita gente, porque quando acontece um negócio desse, o problema é muito sério. O quinto tema que nós abordamos foi sobre a herança que o uso do agente laranja trouxe para a população do Vietnã e também para os soldados estadunidenses que participaram da guerra durante o período lá da Guerra Fria, a Guerra do Vietnã. Então, os Estados Unidos, como você bem sabe, para poder derrubar as folhas da vegetação e poder descobrir onde estavam seus inimigos, e também para abrir áreas mais limpas ao redor das suas bases militares, eles usaram um agente laranja, que é um herbicida que faz cair a folha da vegetação. Inclusive, eles usaram esse agente laranja para também acabar com a plantação de arroz dos Vietcongs. E com isso, eles achavam que poderiam acabar a guerra mais rápido. Não aconteceu, mas, por outro lado, os milhões de litros desse agrotóxico que foi despejado sobre territórios do Vietnã, deixou como herança lá rios contaminados, lagos contaminados, solo contaminado, e ainda hoje cerca de 3 milhões de pessoas são afetados justamente pelos efeitos dessa contaminação. Então, mais um exemplo aí. Além disso, eu falei lá sobre o uso do napalm, não sei se você está lembrado, mas é também um uso que trouxe consequências muito grandes para essa população. Bem, o sexto assunto que abordamos foi sobre as origens e consequências decorrentes das chuvas ácidas no norte da Europa. E aí você vai lembrar, você aluno que prestou atenção, estudou um pouquinho, é simples entender o que acontece. A queima do carvão mineral gera, do carvão não puro, que é o mais utilizado na Europa, e mais utilizado, a fonte de energia que foi muito utilizada desde a Revolução Industrial, ela gera alguns gases como o óxido de enxofre. Isso acende na atmosfera as correntes de ar, as correntes de vento, levam das regiões que usam muito
recurso energético. Então, regiões da Alemanha, regiões da Polônia, regiões da atual República Tcheca, e entre outros lugares, né, queimam muito carvão mineral. Essa fumaça é levada por correntes de ar até o norte da Europa, em especial, ou sobretudo, na região dos países escandinavos, e isso faz com que a chuva ácida acidifique o solo, acidifique os lagos, comprometa a vegetação, em alguns casos, inclusive, a vegetação sofre demais como consequência disso. Além disso, faz com que na própria Europa haja os bens públicos, os monumentos, os prédios, as fachadas sofram, porque há um desgaste acelerado dessas estruturas em função da chuva ácida. Então, isso é mais um exemplo de a consequência, às vezes, um problema socioambiental é gerado de um lugar e a consequência do problema, ou o efeito do problema vai acontecer em outro lugar, certo? Bom, o sétimo problema que nós relatamos, estamos chegando, são 10, tá, pessoal? O sétimo problema foi quando a gente falou da grande retirada, ou seja, a retirada de 3/4 da cobertura vegetal da Austrália, e as consequências disso, inclusive, por exemplo, a salinização, porque essa retirada foi para a prática da agricultura sem o conhecimento daquele ecossistema, ou seja, reproduziu-se o jeito de fazer agricultura na Europa, lá na Austrália, mas lá é outro bioma, é outro ecossistema, e gerou como consequência a acidificação do solo, além da perda vegetal, perda da fauna e tudo mais. Então são esses problemas que a gente relatou quando falou sobre uma má herança da prática europeia quando se trata da prática agrícola, e o pior ainda é o desflorestamento das florestas australianas em destaque. Ok? O oitavo problema que nós também abordamos e vale a pena você retomar é em relação à superexploração mineral que acontece na Oceania. Além de ser, claro, importante recurso para geração de renda, um importante recurso econômico, a gente sabe muito bem disso. Vamos pegar o caso da Austrália, por exemplo, o maior exportador de alumínio, porque tem as maiores reservas e a maior extração de bauxita, mas também extração de ouro e outros minerais, mas há uma consequente devastação nas áreas onde há essa superexploração. Mas nós trouxemos o exemplo de Nauru, lá na Polinésia, tá lembrado? Onde há exploração do fosfato, e esse fosfato que é usado na produção de fertilizante. Essa ilha tem lá uma superexploração de cerca de 4/5 da ilha, e isso significa, daqui a um tempo, quando não tiver mais o que explorar, que a ilha vai estar devastada, porque tem que se retirar a cobertura vegetal, retirar o solo, para poder extrair esse recurso mineral, né? Considerando que há um aumento do nível dos oceanos, isso já é um problema para muitas ilhas da região da Oceania, da Micronésia, da Polinésia, da Melanésia. Essas ilhas pequenas tendem a perder vastas áreas de seus territórios, caso o oceano suba, e não precisa subir muito, isso é um problemaço. Agora imagine Nauru, onde há essa superexploração. Eles que poderiam viver do turismo, não vão poder nem viver do turismo. Então é um baita problema que o pessoal está tendo que administrar. E um grande problema que tem a ver com o nono problema socioambiental que nós abordamos, isso tem relação, gente, com o fato de que, em muitos casos, essa superexploração não beneficia a maioria da população. Alguns poucos são beneficiados, infelizmente. Ou seja, amplia-se a desigualdade social nessas áreas. É o caso de Papua Nova Guiné, que nós falamos sobre a exploração mineral no fundo do oceano. Lembra que citamos esse exemplo?
essa também é uma nova fronteira de exploração mineral. Então, há uma experiência já em curso no litoral de Papua Nova Guiné, que é a exploração de recursos minerais no fundo dos oceanos. Mas, por outro lado, além da desigualdade social ser muito grande e o receio de que tudo isso não venha beneficiar a população, há também o medo da poluição ambiental. Por quê? Quando você remove ou mexe no fundo do oceano, alguns materiais ficam em suspensão, que eu chamei lá na aula de uma espécie de poeira. A poeira é no nosso ambiente normal aqui, mas pense isso, o solo, o fundo do oceano sendo revolvido, gerando aquela pluma que a gente chama, e essa pluma seguindo por correntes marítimas para lugares que a gente não sabe, inclusive, onde pode chegar. Quais são as consequências que podem gerar é uma incógnita. As empresas que estão explorando esses recursos afirmam que elas fizeram estudos e que não haverá problema, mas sempre há um medo, uma preocupação. E algo que a população lá tem, até porque eles dependem do turismo, dependem da pesca, e eles têm com o mar uma relação de identidade. O mar para eles é um lugar, o lugar de onde eles retiram seu sustento, de onde eles se deslocam, de onde eles têm relação com a questão até mesmo da espiritualidade, da religiosidade, de todas essas populações da Oceania. O 10º exemplo que falamos tem a ver com a morte dos corais, da Grande Barreira dos Corais na Austrália, que fica ali no leste e nordeste, né, desse país continental que é a Austrália. 2.000 quilômetros tem essa Grande Barreira de Corais. E cerca de 25% dos corais da Grande Barreira já morreram, sobretudo porque por causa do aquecimento anormal das águas do oceano e também em função de produtos químicos depositados nos oceanos. Morre uma alga que fica depositada no coral, o coral fica sem alimento, debilitado, fraco, morre. Então, esse é um grande problema que também nós abordamos na nossa aula da 14ª semana, se não estou enganado. Todos esses problemas, gente, têm relação com aliás, todos esses problemas, pessoal, geram consequências e são exemplos de o quanto a intervenção humana pode ser danosa ao ambiente. Portanto, lidar com essa temática, abordar essa temática nunca é demais. E se a gente não considerar e não levar em consideração, e se a gente não fizer alguma coisa, problemas também irão acontecer muito perto de nós. Nós temos que ficar atentos em relação a tudo isso. Então, o convite nós estamos falando desses problemas que aconteceram na Europa, na Ásia, na Oceania, mas é que você reflita sobre aquilo que está acontecendo aqui também perto de você. E não se esqueça que às vezes o problema pode estar acontecendo lá na Amazônia, mas a consequência, o ônus, pode chegar até a gente que de repente está aqui mais ao sul do Brasil, por exemplo. Joia? Bem, se você ainda não resolveu todas as atividades do seu livro de atividades, peço que você conclua a resolução dessas atividades e retome os estudos que você julgou que precisa dar mais uma aprofundada. Assista novamente às aulas que eu mencionei, se aprofunde, se aproprie, acesse as aulas que estão disponibilizadas no SPE com você, elas estão lá para te ajudar. Gostaria de me despedir de você, dizendo que foi muito gratificante a experiência de gravar essas aulas. Recebi muitos feedbacks de alguns de vocês, recebi algumas dicas de melhoria, recebi elogios em relação ao meu trabalho. Quero aproveitar nesse momento também para homenagear o meu time de meninas super poderosas que trabalham comigo na assessoria de geografia aqui do Sistema Positivo de Ensino e que gravaram também as aulas para outros anos do ensino fundamental e ensino médio. Essas gurias são demais, gente. Eu fico até emocionado nas despedidas.
Mas muita calma, o SPE continua com você, então siga acompanhando as aulas. Eu não vou mais gravar aulas para você, mas isso não quer dizer que você não deva continuar acessando. Muito obrigado. E o último recadinho é: cuide-se e cuide de quem você ama e seja muito feliz.